Estamos aqui com o Marcos Agostinho. Para você que acabou de ligar a sua TV, nós estamos falando sobre pesquisa. Você que ouve muito falar em pesquisa em períodos eleitorais, né? Mas existem pesquisas de mercado, vários tipos de pesquisas, e eu sou leiga, mas estou tentando entender um pouquinho esse universo das pesquisas e tentando passar para você também esse conhecimento com esse professor aqui, né? Desse universo. E nós estávamos falando por que as pessoas não souberam opinar na expectativa quanto ao governo G. Rapidamente, resumindo isso, porque é uma cidade que ficou muito tempo na mídia, né? Ficou muito tempo de forma negativa? De forma negativa na mídia. E aconteceu o seguinte, existia uma briga forte entre o PT e PSDB. E o Brás conseguiu ganhar, retomar, já havia sido prefeito, retomar o governo depois de dois mandatos do mandato do Paulinho. E na última eleição, que o Brás se elegeu, o Sato, que foi candidato também, chegou em terceiro lugar. Então nessas eleições agora, com a saída do G do PT, né? Sim. Então houve uma certa confusão, vamos dizer assim, na cabeça do eleitorado. Você vota em um pensando que você vai ter esperanças de mudança, de renovar as coisas. A população tinha votado num outro candidato, primando pela ética, pensando naquelas coisas todas que iam melhorar também, e de repente ver os políticos envoltos em escândalos, envoltos em outras coisas que nem interferem diretamente na política, então ele fica automaticamente desacreditado. Assustado. Então existe aí uma esperança de que as coisas mudem, mas o descrédito ainda está muito grande. Então por isso que um dos maiores desafios que o G, o novo prefeito, vai enfrentar, não são os problemas da saúde, da educação, do transporte. O maior problema que o novo prefeito vai enfrentar é o descrédito da população em relação aos políticos que governam a cidade. A falta de... Eu acho que a gente ficou com muita baixa autoestima. Exatamente. Então a autoestima do jandirense foi lá no chão. Isso, e vai precisar ser levantado de alguma forma isso. Isso vai acontecer se Deus quiser, né? Vamos assim acreditar. Bom, eu perguntei para você a importância da pesquisa. E quem são essas pessoas que encomendam pesquisa na sua empresa? Eu vou dar um exemplo bem prático, bem direto, bem concreto, porque a gente entenda um exemplo do lado da gente aqui. Tá. Ao lado da Arena Barueri, tem um restaurante chamado Grill Larica. Sim. É um restaurante aos padrões de Alphaville, aos padrões enfim, né? Só que esse empreendimento é um empreendimento recente, é um empreendimento que foi inaugurado em 2006 e 2007. Sim. E um grupo de empresários e consultores de negócio veio nos procurar, para dar um exemplo como que funciona isso, dizendo o seguinte, olha, existe um empreendedor que tem um terreno e ele quer construir um galpão, um empreendimento nesse local. Ele tem um imóvel e quer construir um prédio e quer locar esse prédio por 20 anos para alguém que queira montar um negócio. E esse grupo de consultores foi encarregado de captar do mercado qual seria o melhor empreendimento que caberia para aquele espaço. Aí nos contrataram para fazer uma pesquisa para ver o que faltava, qual tipo de empreendimento que melhor caberia naquele espaço. E em seguida foi elencado alguns tipos de serviços, aí chegou-se, afunilou-se num restaurante. Porque é uma região que aqui é o polo, parte do polo Itaqui, né? Parte dessa região toda aqui, de parte de trás aqui do acesso João de Góes, tem aquele aldeia, tem todo aquele pedaço ali, beirando ali a Castelo, depósito de várias lojas, enfim. E aí na pesquisa que fizemos, detectamos que havia sim demanda para restaurante. E uma demanda forte e com ticket médio mais elevado. Porque não eram aquelas pessoas que iriam comprar uma Armitex. Não era, digamos assim, para o peão. Porque era aquela pessoa que queria um lugar mais elitizado. Para aquela pessoa que tinha que se deslocar dali para ir para Alphaville almoçar. E que não iria mais. Para ir para um posto de gasolina. Né, para não falar nomes como esse, que a gente não são patrocinadores do seu programa, né, Adriana? Sim. Mas um dia vão ser. E vai para os lugares, se deslocavam para.
E na pesquisa que fizemos, nós perguntávamos, se houvesse um restaurante aqui, você frequentaria? Quanto que você gastaria na sua alimentação? Que horário que você fazia alimentação? Então, todas as informações que serviram para moldar o tipo de estabelecimento. No estabelecimento. Aí estabeleceu, aí eles tinham já o cálculo realizado do tipo, olha, nós precisamos que tenha, vamos supor, 100 pessoas consumindo aqui por dia. Ok, a média era 122 refeições na pesquisa. Eles precisavam, na época, que o ticket médio fosse R$ 17,50. O ticket médio era R$ 22,30. Bom, funciona até hoje, muito bem, obrigado. Você pega a fila, funciona. É um exemplo prático que se pode usar a pesquisa. Então foi uma pesquisa que foi pautada para colocar o comércio certo. Então não adianta você... Por isso que tem lojas que eu vejo aí em determinados locais que elas ficam um mês, fecha. Abre outro mês, fecha. Mais um mês, não aguenta, quebra. Então, a importância da pesquisa exatamente. Somente para e às vezes, e via de regra, assim, quem procura pesquisa são empreendedores em todos os níveis, desde o empreendedor social, sim, empresas, ONGs ou mesmo empresas privadas que fazem algum investimento social. Sério? Sim, olha, eu tenho uma fundação, o estatuto da minha empresa votou, os conselheiros votaram, inclusive às vezes é até pauta de quando uma empresa vai abrir o seu capital, sim, né? Além de você estabelecer quais serão a fatia de lucro que vai ser distribuída, a periodicidade, a forma de participação dos acionistas, também os acionistas, muitos exigem que o parte do lucro seja revertido para ações sociais. Né? E aí você fala, mas eu vou investir no quê? Em ações para a juventude, para idosos, para acessibilidade de deficientes, eu vou querer fazer uma grande captação ou uma grande campanha para o recolhimento de 1% do imposto de renda devido para ser revertido para essa situação, eu vou investir em quê? Olha que interessante. E definindo isso, qual o perfil do público que eu vou atingir? Qual o maior número de pessoas que eu vou atingir? Ou mesmo depois a avaliação dos investimentos realizados. As pessoas gostaram do curso? As pessoas estão empregadas depois que participaram desse curso? Realmente foi uma porta de saída? E assim por diante. Então, se usa também. Na iniciativa privada, para você abrir um negócio, Shopping Tamboré, quando fiz a segunda expansão em 2002, contratou nossos serviços para poder alinhar qual que era o mix de loja que eles iam ter. Quais eram os novos âncoras que eles precisavam. Então, as lojas mais populares, as âncoras mais populares, foram estabelecidas pela pesquisa que fizemos, porque eles detectaram que o grande público deles era de Carapicuíba e não de Alphaville. Olha que é verdade, é verdade. O grande público de Alphaville. E também de Jandira. Assim como o grande público do Shopping União, depois o público de Osasco e Carapicuíba. O shopping Barueri, o Parque Shopping inaugurado, se sustentem muito com o público de Carapicuíba. Olha que em breve perderá público, porque em 2015 haverá um novo shopping. O primeiro shopping de Carapicuíba vai ser inaugurado no Shopping Center Vila Dirce, atrás do pronto-socorro infantil da cidade. Olha só, estamos sabendo em primeira mão aqui. Primeira mão aqui, o público da Diana Gazola está sabendo. Então você foi, com certeza alguém te contratou para uma pesquisa? Olha, de certa forma. Você está muito bem informado com relação aos shoppings. Sinto que alguém te contratou para instalar esse shopping lá, viu? Bom, inteligente, viu? Foi inteligente. O que nós sabemos é que algumas questões aí com relação a empregos, algumas carências, algumas necessidades. Por exemplo, na região oeste, hoje, quais são as carências de empregabilidade, de trabalho, por exemplo, quais são os setores que mais necessitam de mão de obra? Olha, você tem essa pesquisa? Todos os setores hoje precisam de mão de obra. E não só o quantitativo. O quantitativo é o de menos. O qualitativo. E nós não estamos nem falando de setores altamente especializados em tecnologia. Nós estamos falando dos setores da construção civil, por exemplo. Sim. Com o novo mercado, né, com a economia não está assim bombando como estava em 2010, mas se nós compararmos a economia do Brasil com a economia da Espanha, o Brasil dá de 10 a 0.
Porque o desemprego na Também Espanha chega a do... 25%. E o desemprego no Brasil está em 5%. Opa! Né? Então, veja, a construção civil é um setor que demanda muita mão de obra e mão de obra qualificada. Porque hoje em dia é indústria, fala assim, indústria da construção civil. Um dia desse, passando aqui por Jandira, eu vi a construção de 3 torres de prédios e eu vi à noite, as pessoas trabalhando à noite, com elevador carregando bloco, carregando cimento, mas o elevador iluminado, os blocos sendo carregados em pallets dentro das coisas, desse elevador, porque eu preciso acelerar a construção dentro de parâmetros de segurança, eu preciso diminuir meus custos, melhorando a segurança do meu contratado, porque não cabe mais, não cabe mais você usar o que chamava de gato, né? Você contrata você construtora começa a construir empreendimento, a incorporadora começa a vender, aí você coloca na mão do empreiteiro que quarteiriza o serviço. E usa produtos de má qualidade. Coloca pessoas sem equipamentos para trabalhar, etc. e tal. Então a qualificação profissional ela é uma necessidade. A região oeste como um todo, pela característica socioeconômica, ela tem empregado muito mais os setores, digamos assim, que precisa de menos qualificação. Porém, com o aumento da renda da população, amplos setores da população que não consumia passa a consumir. Tanto é que você fez uma pesquisa também com relação a isso. Exato. Que é a classe C, a nova classe C, que impulsiona o acesso à tecnologia no país. Até respondendo a pergunta anterior e falando da construção civil que nós estávamos falando, até 12 anos atrás, em Barueri, não existiam empreendimentos imobiliários intermediários. Ou você tinha as construções do CDHU, ou você tinha as construções de Alphaville. De alto padrão. Você não tinha um meio termo. Você tinha, digamos assim, imóveis de 40 mil reais e imóveis de 500 mil reais. Sim, não tinha. Você não tinha uma política para fazer imóveis de 80 mil reais e imóveis de 100 mil reais, para citar um exemplo. E nós tivemos o prazer de sermos os pioneiros em pesquisar o mercado imobiliário de Barueri. E o que aconteceu? Descobriu-se que havia uma demanda reprimida para esse tipo de empreendimento. E agora, com o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, as pessoas que não consumiam, não tinham condições sequer de consumir o CDHU, hoje ela já entra querendo consumir aquele imóvel de 100 mil, 120 mil reais. Show de bola. 41% da população, quando você pergunta qual que é o sonho de consumo, ela quer a casa própria. Então, é uma via de mão dupla. E aí, essas pessoas que estão comprando imóveis, ela também quer consumir no shopping center. Mas, para falar disso, olha, estamos aqui falando sobre pesquisa. O Marcos Augustinho, que é o diretor-presidente da MAS Pesquisas, que já fez diversas pesquisas na região, acertadamente, né? Muitas delas, né? Porque é sério, o negócio é sério. Ele volta para falar dessa questão do shopping center. Poxa vida, né? É um passeio que às vezes não custa caro, mas que a gente tem essa necessidade. Voltamos já já, não saia daí.